Você está me perguntando... Se há uma hierarquia, se o problema no final é só a polícia ou não? Olha só, vou fazer uma analogia. É como se você estivesse olhando um gás, vamos dizer, o comportamento do gás hélio num recipiente lá. E você falasse assim para mim, ó, separa e vamos primeiro analisar só o comportamento dos elétrons. Depois só o comportamento dos prótons. Não funciona. Essas coisas interagem de uma maneira complexa. Eu não posso separar essas três coisas. Certo? Não é separado. Mas no caso do gás não há hierarquia. Um próton está ali cumprindo a sua função, etc, etc. Não é... Há hierarquia, porque às vezes fica a dúvida de se, bom, o problema no fundo é a polícia, o resto é consequência. Não, eu posso criar uma hierarquia, por exemplo, na natureza. Posso dizer assim, existem as partículas subatômicas. Eu sou engenheiro, tá? Eu posso falar assim, depois existem os átomos, depois existe... Eu posso também dividir a natureza em cátedras. Biologia, sociologia, mas a natureza não é assim, é você que está fazendo isso. A natureza é a natureza, né? Esse problema de criar uma hierarquia, não sou sociólogo, né? Nas explicações sociais, tem teorias sociais que fazem isso. Né? Eu posso, por exemplo, olhar para o problema da violência no Rio de Janeiro pela interação entre pessoas e instituições e o efeito que as instituições que estão constituídas têm nas pessoas. Por exemplo, a polícia honesta do Rio de Janeiro, que existem policiais honestos, a Polícia do Rio de Janeiro foi fundada assim, está na ata de constituição da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O chefe lá, acho que era uma Seis Marias do Rio de Janeiro, resolveu lá para instantes que tinha que ter uma polícia, chamou 7 pessoas e constituiu os primeiros delegados. Quando ele terminou a reunião, está escrito lá, um dos delegados perguntou, e o meu salário? Qual vai ser o salário? O cara falou assim, para quê? Você já é a polícia? Eu não sei se foi a primeira parceria público-privada ou se foi o primeiro ato de corrupção dessa polícia. Né? Depois que a polícia foi constituída assim, não é? As pessoas começaram a entrar e ser processadas por ela. Então, o policial, eu posso olhar para esse problema e falar assim, bom, o policial entra... O que a gente fez no Tropa de Elite 1? A gente pegou 2 personagens, né? O Capitão Nascimento. Independente de quem narrou, a estrutura do roteiro já era assim desde o começo. Tinham 2 personagens. Um, que era um policial do BOPE, que estava lá com seus 30 anos, não é? Que estava louco para sair do BOPE. Né? Por quê? Porque ele estava há, 10 anos na ponta de uma equipe de operações especiais, atirando e matando o traficante, prendendo o viciado, etc., etc., que é o que o policial do BOPE faz, e não dava solução. O problema se perpetuava. Não é? E aquele policial tinha como inimigos básicos, e isso é verdade, isso nasceu de pesquisa, de entrevistas que eu fiz com policiais, os traficantes e os outros policiais, sócios dos traficantes. Ele odiava, primeira cena do Tropa de Elite, o Capitão Nascimento dá um tiro num policial, senta o dedo nessa porra. Né? E isso é verdade, você vai lá com os policiais do BOPE, conversa com eles, eles vão falar, aquele corrupto, aquele não sei o que lá. Tem vários casos de policiais do BOPE matando outros policiais, na Polícia Carioca. A gente pegou esse cara e fez uma premissa dramática, o filho dele vai nascer. E ele agora vai avaliar o risco de outra maneira. Porque se ele morrer nessa guerra inútil, ele vai deixar uma criança órfã. Né? E o cara, então, com síndrome de pânico o filme inteiro, querendo sair do BOPE. Aí a gente pegou um outro policial, o André Matias, aspirante, estudava na PUC, inspirado numa outra pessoa real, que é o André Batista, e construiu a trajetória da dramaturgia do filme de forma que esse policial, gente boa, que estava estudando direito, fosse processado pela instituição da PM, pela sociedade carioca, até que ele se transformasse no Nascimento. Essa é a ideia, in a nutshell, né, do Tropa de Elite 1. Então, eu acho que, embora as instituições sejam feitas de pessoas, os gases sejam feitos de átomos, dá para olhar e analisar assim. Ó, separa as pessoas da instituição e vê como é que a instituição processa as pessoas. Mais ou menos eu fiz isso, falando que o sistema prisional processa, entre aspas, as pessoas que lá entram e as tornam mais violentas, a organização da polícia transforma pessoas incorruptas e violentas, etc., etc. Eu acho que dá para olhar assim, mas quem entende desse babado está aqui do meu lado. Vamos lá, uma outra pergunta, ao fundo. Meu nome é Jonas, eu tenho 15 anos, eu queria fazer cinema, aí eu queria saber qual foi o processo de pesquisa que vocês fizeram para fazer o filme. Não, eu sou o cara mais
preguiçoso para fazer pesquisa do mundo? O Zé que tem que responder. O Zé Peraí, que faz toda a olha pesquisa. só, o cara preguiçoso, ele viu todos os vídeos da CPI das milícias, cara. E ele está dizendo que ele é preguiçoso. E escreveu esse artigo que é uma obra-prima, inclusive. Conta aí, cara. Ele está escondendo o jogo de você, que ele não quer Mas, concorrência. na verdade... eu respondo essa pergunta. Tem um site lá que você deposita, faz uma transferência bancária, eu respondo. Não, mas no caso do Tropa de Elite, eu realmente entrei no primeiro filme. O segundo foi já, ele se alimentou muito da pesquisa do primeiro, e eu não estava na gênese do projeto do Tropa de Elite. Eu fiquei amigo do Zé, escrevendo um outro filme, que foi a versão ficcional do ônibus 174. O Zé me passou todo o material que ele tinha do ônibus 174 para eu ver. Eu também não fiz essa pesquisa de ir entrevistar as pessoas, eu li as transcrições dos depoimentos e vi um monte de fitas, e a gente ficou amigo. E nesse processo, um dia ele me procurou para mostrar o roteiro do Tropa de Elite, que você já tinha escrito 3 ou 4 versões, né, Zé? Com o Rodrigo Pimentel, por aí. E então eu entrei como um palpiteiro. A minha pesquisa, o que eu posso dizer de pesquisa específica do Tropa da minha parte, foi que eu usei muito o que vinha do Zé e do Pimentel. O Zé me contou muita coisa. Eu conversei um pouco com o Pimentel. Li os livros, até o Thiago Doutor, que está ali também no começo, me ajudou um pouco nessa pesquisa. E a parte de milícias, sim, eu conversei muito com o Marcelo Freixo. Eu li, além de assistir, eu não sei quantas horas, mas devia ter umas 30 horas de CPI. Eu assisti realmente todos os depoimentos e li todo o material de clipe de imprensa que tinha sobre o assunto milícias. Eu não fiz pesquisa de campo no filme. Disso que esse tipo de pesquisa de campo que me dá um pouco de preguiça. Eu sou um cara mais eu gosto de ler, então eu prefiro que eu chegue o material para eu ler. Mas o Zé entrevistou muitos policiais. Aí eu acho que você a pode pesquisa, para ser conversar com pessoas. Bem prático, a pesquisa foi basicamente entrevistar policiais. Entrevistei uns 30, talvez 40 policiais, de vários níveis hierárquicos, oficiais, praças, aí visitar lugares, não é? Eu fui a vários batalhões de polícia, né, no Rio de Janeiro, olhei os batalhões e tal, e vi documentos, né? Comecei a ler registros de ocorrência, e a pesquisa é assim, como qualquer outra pesquisa, conversa com pessoas e pesquisa de documentos. Posso dar uma palavrinha aqui para complementar? Uma coisa, pesquisa direta que é feita para o filme, sobre a qual eles falaram um pouco aqui. Mas veja que nessa conversa aqui, o Padilha já falou do Dionísio, que é um economista da PUC, e a aula que ele dava explicando fenômenos sociais. Ele falou da teoria dos jogos, do von Neumann, onde ele aprendeu a analisar situações sociais de uma maneira muito sofisticada. Tudo isso é pesquisa que se revela na qualidade do filme que eles fazem. É um cara estudioso, é um cara que está super atento há muito tempo para fenômenos da sociedade. Não pode pensar a pesquisa só diretamente no arremate final de um trabalho. É uma vida dedicada ao estudo, e as coisas vão se encadeando. Quem é que podia imaginar que o estudo que ele fez de teoria dos jogos, que é uma coisa muito conceitual e abstrata, ia ser relevante para o trabalho dele como cineasta? E é uma coisa que ele começou a fazer quando não tinha a tua idade. Muito atento a estudo, sabendo que as coisas vão se justificar no tempo, não imediatamente. Eu tenho uma pergunta para o Zé.